Bom dia, bom dia, bom dia, queridos professores, alunos do 6º ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E com vocês a incrível professora Elaine. Bom dia, Anderson. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham. Tudo bem? Como o professor Anderson disse, hoje ele estará aqui conosco para uma dinâmica diferente da aula que eu vou falar logo mais à frente, ok? E o tema da nossa aula de hoje, revisar para editar. Então, na aula anterior, nós trabalhamos um pouco aí do gênero resumo, vocês já tinham visto um pouquinho antes, e retomamos na aula anterior. A ideia de hoje era fazer a correção dos resumos de vocês, tá? Mas claro que não é possível, eu não tenho acesso aos resumos. Com certeza os professores de vocês irão trabalhar aí, fazer as correções do modo mais apropriado, né? De acordo com a turma, e fará as correções de vocês, ou melhor, do resumo que vocês produziram. Então hoje a gente vai retomar aí de uma forma mais lúdica, brincando, quais são os possíveis comandos aí, ou melhor, quais são os comandos para elaborar um resumo, ok? Então pode pôr aí a tela para eles, por favor. Então, o objetivo da nossa aula, revisar os resumos produzidos pelos estudantes conforme as condições de produção e meios de circulação. Compartilhando conhecimento. Hoje eu vou dar só um minutinho aí para a gente aproveitar o tempo, tá? Qual é o melhor caminho para a produção de um resumo? Cite ao menos 3 orientações. Um minutinho para vocês responderem. Vamos lá? Então agradecemos as respostas e vamos lá. Nós temos aqui a Pro Sônia que traz o comentário do Jeshua. Pegar as informações mais importantes do texto. Muito bem. Nós temos também aqui Pro Edna que coloca aí o exemplo do mapa mental. Muito bem. O Matheus, aluno da professora Vera, diz anotar o texto a ser resumido. O Pietro, aluno da professora Laudineia, diz pegar as informações mais importantes do texto. O Gustavo fala de anotações, ele de Guarulhos, da professora Patrícia. A Andresa fala de grifar, anotar, ler e compreender. Ela é aluna da professora Giovana. E tem bastante coisa aqui, bastante alunos participando. Lucas, Lavínia, a Ruth e todos comentando aqui. Leitura, mapa mental, revisar, ler e anotar, por exemplo. Muito bem, pessoal. Certinho. Isso aí vai ajudar vocês na hora do nosso jogo, que o professor Anderson vai nos ajudar. Espero que vocês gostem. Vamos lá, então. Aí temos aqui o conceito do gênero resumo, que já vimos, tá? Só vou refazer a leitura aí só para relembrarmos algumas questões. Então, é um gênero textual que tem por finalidade resumir as ideias de um texto. Então, nós vamos sintetizar o texto, né? É importante lembrarmos que a produção desse gênero não é simplesmente a cópia de trechos do escrito, como comentamos na aula anterior, mas sim a reescrita das informações centrais, ou seja, o resumo nos permite ter acesso ao principal conteúdo do documento lido. Então, lembrando que o resumo ele é um texto feito a partir de um texto base, tá? Cabe-nos ainda reforçar que esse gênero é impessoal, ou seja, não posso colocar lá minha opinião, comentários no resumo, tá bom? De forma alguma. Então, quando a gente diz que é impessoal, significa isso, tá? Continuando então. Além de a fonte do texto base ser indispensável para possíveis consultas. Então, comentamos isso também.
é obrigatório que eu coloque lá o texto base, né? O título do texto base, quem é o autor, onde foi publicado, ano, para possíveis consultas, tá bom? Revisando então aí o resumo, sujeira para todo lado. Nós fizemos a leitura da primeira parte do texto, eu elaborei um resumo dessa primeira parte e nós fizemos alguns comentários. E aí havia uma segunda parte desse texto para vocês elaborarem aí. Alguns alunos lá pelo Instagram mandaram alguns resumos, eu fiquei muito feliz, vocês elaboraram muito bonitinho, muito bem feito. E é isso aí, vamos lá então. Aí temos esse roteiro da página 48, que não vamos fazer, a gente vai fazer uma leitura aí rapidinho, tá? Porque ele não vai ser o foco da nossa aula, até porque eu não tenho o resumo de vocês em mãos. Então, o que é interessante? Também comentamos que após vocês concluírem o resumo, vocês têm que fazer aí uma releitura, né? Reler o resumo de vocês para verificar se tem informações que ainda podem ser retiradas, faltam informações, ortografia, coesão, coerência, está de acordo? Então, temos aí alguns pontos importantes para serem observados, tá? Eu li, tirei as dúvidas com a professora e compreendi o artigo a ser resumido. Lembrando que é super importante vocês serem sinceros aí, né? Então, eu posso não ter compreendido, mas tirei a dúvida com o professor, super importante, tá? Então, quando vocês forem fazer aí, reler o resumo de vocês, é importante tomarem nota e colocarem nos quadradinhos, tá? Ah, tem alguma questão que não está aqui, que eu tive dúvida nesse quadradinho? Anota e apresenta para o seu professor também, pode sempre complementar, ok? Prestem bastante atenção nesse quadro aí que a gente está fazendo a leitura, porque ele vai auxiliar aí no nosso jogo, tá bom? Pode voltar a tela para eles, por favor. Sublinhei o artigo, destaquei as ideias principais e depois iniciei a escrita do resumo. Então, essa aqui é um dos principais comandos aí para produzir um resumo, né? Então, grifar, circular, destacar as ideias centrais. Consegui escrever o texto sintetizando as ideias principais? Talvez você tenha tido uma dificuldade. Aí é legal você colocar para o seu professor em qual ponto do texto você teve dificuldade. Teve um ponto específico? Foi no texto todo? Então é super interessante vocês colocarem isso também, porque às vezes tem um trechinho ali que você teve dificuldade, não conseguiu. E o seu professor pode te orientar como você pode elaborar o resumo naquele trecho, tá bom? Então, continuando. Pode colocar para eles. Eliminei as informações ou palavras repetidas, substituindo-as por sinônimos e pronomes. A exemplo do que vimos na aula 3, da sequência de atividades 3 também, lá no caderno do aluno, tá? Aprender sempre. Substituir vocábulos ou expressões muito longas por outras mais curtas. Nós fizemos esses comentários aí também na aula passada, né? A utilização de sinônimos, que são aquelas palavras com um sentido aproximado, para não ficar repetindo a mesma. O uso de pronomes, né? Para substituir ou acompanhar aí uma outra palavra. Cortei detalhes irrelevantes, coisas que estão no texto, mas que, se não estivessem, não fariam diferença. Vamos melhorar aqui, irrelevante. Irrelevante pensando no nosso texto, tá? Não significa que no texto base, para que colocou isso? Não é. Mas a produção do nosso resumo, dentro do nosso contexto ali, isso é irrelevante, não vai fazer diferença, entre aspas, tá? Não, o meu texto não vai perder sentido, as ideias principais ainda estarão ali, tá? É nesse sentido que a gente fala irrelevante, ok? Então, continuando, pode colocar aí para eles. Terminei a escrita do resumo, li e verifiquei se ainda tem possibilidade de resumi-lo mais um pouco. Troquei de texto com o meu colega para que revisemos o texto um do outro. Isso é super importante e legal também. Então, agora vamos iniciar o nosso jogo. Eu vou dar as orientações para vocês aí, tá? Pausadamente. Então, pode colocar para eles, por favor. Então, como é que será esse jogo aí? É mais ou menos assim, ó. Qual é o comando? Então, nós vimos que para a produção do resumo, temos diversos comandos, diversos pontos, diversas ações a serem realizadas. Quem tem o caderninho aí com as anotações, vai tirar de letra o jogo. Então, qual é o comando? Será assim, qual é o comando? Então, vocês terão que me dizer, se eu não estou enganada, são 7 ou 8 comandos, tá? Para produzir um resumo. Por exemplo,
Qual o comando para produzir um resumo? Eu vou falar aqui um que não é, tá? Para não dar spoiler e aí você fala em qualquer. Então, não grifar o texto. Um exemplo, claro que essa está errada, tá? Não grifar o texto. Só que assim, o professor Anderson, ele sabe qual que é o resumo. Então, ele vai desenhar, olha só. Ele vai fazer um desenho ali do comando, ok? Então, a partir do desenho do professor Anderson, vocês vão ter aí um tempo para dizer qual que é o comando, tá? Qual passo eu devo dar para produzir o resumo, ok? Então, põe na tela aí para eles, por favor, de novo as orientações. Então, um participante representará, por meio de imagens, alguns comandos necessários para a produção de um resumo. Então, esse participante é o professor Anderson. Então, ele vai aqui, ó, nesse papel branco. Qual que é o nome disso que eu já esqueci, Anderson? Flipchart. Flipchart. Então, ele vai fazer ali um desenho que represente o comando do resumo. E aí, vocês, pelo chat, vão dizer qual comando que ele está desenhando ali, tá bom? Pode voltar para eles a tela, por favor. Os demais participantes deverão identificar os comandos. Vocês terão aí o tempo de 1 minuto, talvez eu dê um pouquinho mais de tempo para vocês, tá bom? De 1 minuto para a identificação do comando. Deixa eu ver se eles entenderam. Se não entenderam, eu vou mandando aí no chat, que aí eu vou observando e a gente retoma, tá bom? Então, temos aí, ó. Qual é o comando? Então, olhem aí, não está na ordem, claro, para não ficar tão fácil assim, né, Anderson? Quais comandos que nós temos para produzir um resumo? E o professor Anderson vai começar aqui com o primeiro, tá bom? Então, vamos lá, Anderson. Desenha aí pra gente o primeiro comando. Se quiser pôr uma musiquinha enquanto ele desenha, sem problema. Vamos lá, Anderson. Não sei nem se dá. Aí. Vamos lá. Pode pôr aquele primeiro que você lembra. Esse aqui primeiro. Vamos lá. Acho que vou até ficar em pé. E aí, gente, qual que será esse comando? Já faço outro, então? Já, porque eu te falei errado. Ah, tá. Vamos lá. Então, agora vamos fazer aqui. Pode ir tentando aí pelo chat, vamos lá. Então, já tem um aqui, eu vou até colocar umzinho aqui pra gente não se perder. Ó, tem alguns aqui. Ainda não é esse, gente. Eles já colocaram o anterior, hein? Acertaram. Vamos ver aqui. Uma mão meio. Isso acho que tá fácil. Tá fácil. Eles estão ouvindo, gente? Tá? Vou pintar pra ficar mais bonitinho. Falar com eles lá? Pode. Vamos lá? Vamos voltar para eles? E aí, gente? E aí? Qual que é? Vamos lá, Anderson. A primeira que eu passei para você errada, eles acertaram logo de cara. Muito bem. Então, a primeira era sublinhar e destacar as principais ideias. Perfeito. Bueno. Muito bem. Ó, a segunda também, o Alexandre colocou ler. Muito bem, professor. Os alunos da professora Patrícia, os alunos da professora Valéria colocaram ler.
O Henrique, da Proângela, colocou leitura, os professores da Maria. Ou melhor, os alunos da professora Maria colocaram fazer a leitura. Certinho, ó. A Luísa, da Pro Elizabeth, ler o texto. Olha, que legal, estão acertando. Eu gostei da resposta aqui da Lívia, É. da professora Marina, lendo um livro feliz. Muito bem. Aqui também gostei da Vitória, da professora Josefa. Tá rindo de ler. Também não tá errado, pronto, né? Mas a gente tá querendo saber aí os comandos. Quais são os comandos do resumo, tá? O Jonathan, da Pro Rosana, colocou ler com atenção, certinho. Depois aqui o Gabriel, da Proquela, colocou está lendo um livro de piadas. É uma possibilidade também, Gabriel. Mas aqui a gente está querendo saber os comandos, né? Então seria aqui apenas ler e compreender o texto, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui mais uma. Os alunos da Pro Sandra, o Wender e o Matheus colocaram ler. Muito bem, certinho. Vamos para as próximas aí, vamos ver se vocês irão responder certinho. Mais duas. Vamos lá, Anderson. Diretor, não coloca para eles a tela, tá bom? Por favor. Ó, mais uma. Vamos lá. Ficou meio subjetivo, mas vamos testar o poder. Vamos lá, pode voltar para eles. E aí, o 3. O que será o 3, gente? O que será o 3? Vamos lá, lembrando da linguagem verbal, não verbal, melhor dizendo, né? Observando só a imagem aí na 3. Tem uma pessoa aqui que bateu na trave. E o que ela colocou? A professora Ana Fátima colocou iluminar palavras repetidas. Vamos lá. Ó, a Nicole, da Pro Rosana, colocou pegar informações importantes. Também? Não tá ali a palavrinha que eu coloquei, mas tá certo, não tá errado. Vamos lá, e os outros? Ler com atenção é um comando, mas ainda não é o do 3, tá bom? Ficar de olho no texto é um comando também, mas não é a resposta do 3. Vamos lá. Ler com atenção, revisar o texto, de olho no texto, observar os textos. É um comando, mas não é o do 3. Vou reforçar aqui. Isso. Ele está de olho, sim, ó. Mas, no segundo momento, o que ele faz? Marcar, ler, compreender, encurtar a palavra. Aluno da Pro Rosana. Se consertar foi engraçado. Deixa eu ver, revisar o texto, ler com atenção. Selecionar, sim, ó, alunos da professora Helena, selecionar informações. O Johnny, óculos? E se o óculos for só um exemplo aqui, que poderia ser qualquer outra coisa? Ó, selecionar de novo aqui, ó, da professora Marilda. E aí? Vamos ver, cortar detalhes irrelevantes. Muito bem. Certinho.
reler o texto, grifar partes importantes, selecionar o texto. Então, tivemos, sim, tudo que vocês colocaram aqui, a maior parte está correta, tá? Só que esse, acho que uns 2 só. Disseram chegou. Aí? Chegou? Chegou. Então, fala aí pra mim. Professora Sandra, eliminar expressões repetidas. Isso. Então, óculos, óculos, saiu óculos. Dado, dado, saiu dado. Muito bem. Então, sintetizar, certo? Sintetizar as principais ideias. E a 4? Olha, a 4, gente, até eu tô achando difícil, viu? Se eu não tivesse a resposta aqui... E aí, o que será a 4? Deixa eu pôr para vocês aí. Eliminar informações e ou palavras repetidas. Muito bem, agora ficou mais claro, né? Não é uma crítica, tá, professor? De modo algum. Tá ótimo. Beleza. Vamos lá, então, para mais. Mais. Diretor, não é para colocar a tela para eles, tá? Senão eles vão pegar spoiler. Passar a colinha aqui pro professor Anderson da próxima. Então, vamos lá. Mais uma, Anderson. Vamos lá. Aqui está embaixo. Ó, teve uma que já acertou, o Pedro. Muito bem. Certinho, Pedro. Já falo sua resposta. O Pedro da professora Cristiane acertou. Vamos lá. Nicolas. Sinônimo. Muito bem, essa vocês foram rápidos, hein? Vamos lá. Ó. O Pedro Henrique da professora Cristiane colocou utilizar palavras sinônimas, né? Ou sinônimos. Muito bem. O Nicolas do Proélcio colocou assim, fácil, tirar partes desnecessárias, certinho, muito bem. Deixa eu ver aqui, o Guilherme da ProRosana, diminuir a quantidade de palavras repetidas, perfeito. Vamos para a próxima, Anderson? Próxima, então. Vamos lá. Quer virar? Acho que fica melhor para eles visualizarem. É verdade, senão né? a gente vai estar escrevendo aqui embaixo. Aqui. Vamos lá. Acho que até para você, Tchau, né? desenhos. Vamos lá, então. Mais um. Vou deixar assim. Tá. E aí, vamos lá então? Sinônimo, vamos lá. Grifar partes importantes, utilizar pronomes. Deixa eu ver aqui. Tirar partes irrelevantes do texto. Muito bem. Tirar partes irrelevantes do texto, aluno Leonardo. Isso mesmo, ó. Retirar detalhes irrelevantes.
É claro que, né, ali só para representar, só para simbolizar. Não deu tempo, ó, ficou faltando uma aí, revisar o texto, correção compartilhada, porque o relógio já está maluco, gente. A nossa aula voou. Dei um print aí na tela com as respostas. Estou vendo que vocês gostaram, fico muito feliz. Anderson, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Estou muito feliz de compartilhar esses desenhos com vocês aí, Foi jogamos muito juntos. bom, muito bom. E nas próximas aulas aí teremos mais alguns jogos, tá bom? Pra gente finalizar aí o bimestre mais tranquilinho, mais leve, tá? Temos aí as habilidades para vocês, podem dar um print na tela, tá? Ops, ok? Avaliem a nossa aula. Muito, muito obrigada a todos que estiveram conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Uma honra estar com vocês.